cunhada, irmãos, ela entende um pouco mais de Nihongo. Ela ficou comigo o meu parto, irmãos. E a gente vê que a providência de Deus. E ela ali, a enfermeira e o médico falavam e ela traduzia para mim. Deus colocou ali, sabe por quê? Irmãos, eu ganhei no feriado. Que ia estar todo mundo em casa. Glórias a Deus. Deus providenciou até isso, irmãos. Aí eu fiquei pensando, e agora? Vou pro quarto, agora eu vou ficar com japonesa lá no quarto, porque e agora? Ai, meu Deus do céu, agora depois você vai me falar comigo, eu não vou entender. Irmãos, eu vejo a mão de Deus estendida na providência, irmão. Sabe por quê? Quando eu internei para ter a Gabi, irmãos, entrou uma brasileira juntamente e ganhou no mesmo dia que eu. Eu vejo a providência de Deus, sabe por quê, irmãos? Nós ficamos juntas no mesmo quarto. E ela falava Nihongo, irmãos. E ela falava Nihongo, irmãos. É Deus, irmãos. Providência de Deus, irmãos. Aí tem a preocupação. Nossas irmãs que ganharam bebê falou que fora a ajuda do governo, pagaram mais 150 a 200 mil. Tiveram que pôr no bolso. Meu Deus, e agora, Senhor? Esses últimos tempos, como a barriga já estava grande, eu só saí no date agora. Irmãos, o meu parto, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ficou 32 mil. Glória a Deus. A gente vê, irmãos, a providência de Deus. Irmãos, era algo que eu não queria, irmãos. Mas hoje, irmãos, é uma alegria para a minha vida. É a bênção que o Senhor tem me dado, irmãos. Que alegria, irmãos. E isso, eu fui adiando, irmãos. Irmãos, filhos são bênçãos do Senhor. Se eu soubesse que era tão bom assim, irmãos, eu teria tido antes. Porque eu gostei, irmãos, que bênção, irmãos. Mas eu vou falar assim com o pastor. Por enquanto, só a Gabi. Senão ele vai se empolgar. Glória a Deus. Irmãos, eu vejo, irmãos, que a bênção que o Senhor tem para nós não é comparada àquilo que nós queremos. Porque eu queria algo, mas Deus queria outro para a minha vida, irmãos. E nada, irmãos, se compara com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, irmãos. E eu pude ver, irmãos, que Deus ali me sustentou, que Deus ali entrou com a providência na minha vida, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, Deus permite que toque ali no nosso financeiro, irmãos, para a gente ser dependente, para ver que quem dá o sustento para nós é Deus, irmãos. É Deus que sustenta e cuida de cada um de nós a cada dia, irmãos. Glórias a Deus. Aí, irmãos, a gente vê a importância da família. Olha, irmãos, valoriza a família, irmãos. Tem um ditado que se fala lá no Brasil, né? Família é só bom em álbum de fotografia. Não é, irmãos? Família é só bom em álbum de fotografia. Não, irmãos. Família é bênção. Valorize a família que você tem. Valorize o seu esposo. Valorize a sua esposa. Valorize os seus filhos. E filhos, valorizam os seus pais. Glórias a Deus. A gente vê a importância da família, irmãos. E a gente vê, irmãos, que o inimigo tocou ali nos bens, na família e na saúde de Jó. Jó perdeu tudo, irmãos. Mas sabe que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração, irmãos, que o sofrimento de Jó, irmãos, não foi nem pela perca dos seus bens e nem pela tua saúde, irmãos. Eu acho que o que doeu em Jó, o sofrimento, a tristeza de Jó, irmãos, foi a perca dos seus filhos e das suas filhas. Irmãos, nós somos pais e mães. E a gente sabe, nossa, irmãos,
como a gente ama os nossos filhos. Nós não queremos que nada aconteça de mal aos nossos filhos. E a gente vê, irmãos, quantos pais, quantas mães choram e lamentam pela perca dos seus filhos. É uma dor, irmão. Eu acho que é uma dor insuportável para um pai, para uma mãe, quando se perde um filho. Irmão, se a gente sabe ali que o filho está enfermo e o médico ali fala assim, ó, não tem mais jeito. A gente acha que às vezes até vai se conformando. Mas agora imagine Jó, que no mesmo instante, que no mesmo momento, ele perdeu seus filhos numa tragédia. Se a gente, irmão, chora e lamenta pela morte de um filho, imagina Jó, que perdeu ali os seus 7 filhos e as suas 3 filhas, irmão. A tristeza, o sofrimento de Jó. Aí também Jó depois vendo, irmãos, ele enfermo, doente, irmãos. Meu Deus, que sofrimento, que tristeza, irmãos, que Jó ali passou, irmãos. Glórias a Deus. E a Bíblia fala que foram 3 amigos de Jó consolar ele. Os nomes deles eram Elifaz, Bildade e Zofar. E quando eles avistaram Jó, irmãos, meu Deus, eu não imagino como que estava a situação de Jó. Porque a Bíblia fala que quando os amigos dele avistaram a Jó, eles não reconheceram. Irmãos, nós lemos lá no capítulo 1 que Jó era o maior dos homens do Oriente. E agora, irmãos, estava naquela situação, irmãos, que nem seus amigos ali reconheceram a ele. E a Bíblia fala que os seus amigos ali também rasgaram as suas vestes. Glórias a Deus. E sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que a dor era muito grande. Irmãos, eu acho que o sofrimento de Jó era tão grande, a tristeza ali de Jó era tão grande, irmãos, que teve um momento ali que ele ficou em silêncio, irmãos. Eu acho que a dor era demais. Que ali a Bíblia fala que ele ficou ali 7 dias e 7 noites sem falar nada. Mas aí, irmãos, eu vejo isso, irmãos, que quando Jó quebrou o silêncio, irmãos, eu vejo assim que a dor dele era tanta, a tristeza dele era tanta, que ele chegou assim a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele lamentou de não ter morrido ao nascer, irmãos. O sofrimento dele era tanto, irmãos. Glórias a Deus. Mas aí, prosseguindo, irmãos, ele falou umas palavras assim que eu achei muito interessante. Que lá em Jó, no capítulo 4, no versículo 3, ele fala assim para Jó: você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança e a sua vida correta não enche de esperança? Irmãos, ali ele dá um ânimo para a vida de Jó, falando assim, ó, que ele deu forças a muitas pessoas desanimadas. E quando alguém tropeçava cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Irmãos, assim somos nós. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E quando a gente vê o nosso irmão ou a nossa irmã passando por um momento difícil,
por um momento de dificuldade, por um momento de dor, você vai ali e dá uma palavra de conforto, de confiança. E como somos nós que estamos passando por este momento difícil? E aí? Será que nós temos tido confiança? Será que nós temos tido força para ficar de pé, irmãos? Porque muitas das vezes é fácil consolar, falar palavras de ânimos, mas quando nós estamos na prova, irmãos, parece que vamos esmorecer. Glórias a Deus. E ali Jó, sem forças e sem esperança, ele pede a Deus que o leve deste mundo. Lá em Jó, no capítulo 6, no versículo 8, ele fala assim: quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo, irmãos? Jó ali, irmãos, não tinha mais esperança para nada. Que alegria Jó ia ter, irmãos. Que bem que Jó poderia estar desejando naquele momento, irmãos. A dor era tanta, irmãos, que ele estava desejando a morte. O sofrimento ali era tanto, irmãos, que ele estava desejando a morte. Glórias a Deus. E os amigos de Jó, irmãos, eles acusavam Jó, falando assim para ele: se você está sofrendo hoje, e se esse sofrimento veio para a sua vida, é porque você pecou. Os amigos dele não estavam compreendendo o trabalhar de Deus na vida de Jó. Eles o acusavam de ter pecado, e era por isso que ele estava sofrendo. E naquela época, irmãos, eles acreditavam na justiça de Deus, que Deus castigava os maus e cobria de bênçãos os bons. E era por isso, irmãos, que eles acusavam Jó. Se Jó estava passando por tudo aquilo, porque ele tinha pecado em alguma coisa, tinha pecado em secreto. Mas só, irmãos, que Jó, ele acreditava nessa justiça de Deus. Mas só, irmãos, que Jó, ele tinha certeza, irmãos, que ele não tinha pecado. E ele estava falando que Deus estaria sendo injusto com ele. Que ele sempre foi um homem bom. Que ele sempre procurava não fazer nada que fosse de errado. E ele estava achando que Deus estava castigando ele injustamente. Glórias a Deus. Que Deus estava sendo injusto, irmãos. Será que quando a prova vem nas nossas vidas, será que nós estamos falando assim: Deus, por que isso na minha vida? O Senhor está sendo injusto comigo. E muitas das vezes, irmãos, nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Glórias a Deus. E a Bíblia aqui também nos fala, irmãos, que nas respostas de Deus a Jó, Deus fala sobre a sua sabedoria e o seu poder. E finalmente Jó se arrepende de haver usado contra Deus palavras duras, frutos da sua ignorância. Deus, irmãos, deu uma resposta para a vida de Jó. E quando Deus ali falou com Jó, irmãos, Jó se arrependeu de ter falado que Deus estava castigando, que Deus estava sendo injusto. Glórias a Deus. E a Bíblia também ali nos fala que Deus também repreendeu os amigos de Jó por não terem entendido a razão do sofrimento de Jó e por terem defendido ideias erradas.
erradas. Aí Deus fala assim: vocês vão pegar 7 novilhos e 7 carneiros. Vocês vão levar até o meu servo Jó, para oferecer ali para sacrifício. E o meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a sua oração. E não castigarei como merecem. E eles foram, irmãos, e fizeram tudo quanto o Senhor tinha ordenado ali. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor deu em dobro de tudo quanto antes ele possuía. Irmãos, quando Jó ali estava orando para os seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus deu em dobro tudo quanto ele possuía. Ali, irmãos, fala que 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E Jó, irmãos, teve outros 7 filhos e mais 3 filhas. Glórias a Deus. E viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Glórias a Deus. E morreu Jó, irmãos, farto de dias. Glória a Deus. Para quem estava desejando a morte, irmãos, viveu farto de dias. Ele viu ali seus filhos, os filhos dos seus filhos, irmãos. Deus mudou a sorte da vida de Jó, irmãos. Mudou ali a sorte. Mudou ali a situação que Jó se encontrava, irmãos. Glórias a Deus. Isso, irmãos, é trabalhar de Deus. Sabe, irmãos, o que eu vejo na história de Jó, que muitas das vezes, irmãos, as provas vêm sobre as nossas vidas. As lutas vêm para as nossas vidas, irmãos. É porque Deus quer nos ensinar algo. Ele quer tratar das nossas vidas. Irmãos, muitas das vezes, irmãos, parece que é no sofrimento que a gente dá valor nas coisas. Se Deus trata nós no amor, irmãos, parece que a gente não dá valor. Mas quando Deus trata ali, irmãos, no sofrimento, na dor, na tristeza, irmãos, parece que nós valorizamos tudo, irmãos. Nós valorizamos, nós damos mais valor, irmãos. E é assim que Deus faz, irmãos. Ele trata de cada um de nós, porque nós somos falhos, irmãos. Trabalhar de Deus para as nossas vidas. E é nas provas, e é nas lutas, irmãos, que nós aprendemos. Glórias a Deus. Nós aprendemos, irmãos. Esses dias, irmãos, eu sonhei que eu estava caminhando, estava sozinha. E eu senti, irmãos, um vento muito forte batendo assim no meu rosto. Era um vento muito forte, um vento. Aí eu falava assim Aí eu acordei até assustada, né? Aí eu falava assim, meu Deus, eu acho que não é bom sonhar com vento, né? Porque as pessoas dizem, né? Quando se sonha com vento, é sinal que vem prova, que vem luta. Meu Deus! Será que vai vir alguma coisa, alguma prova, alguma luta sobre a minha vida? Meu Deus! Eu acho que era Deus ali me revelando, irmãos. Aí pela segunda vez eu sonhei. E quando eu abri a porta da minha casa, veio um vento tão forte, irmãos, tão forte sobre o meu rosto, que parecia que eu ia até morrer, que eu não estava nem conseguindo respirar. De tão forte que era o vento que estava batendo, irmãos. Eu falava, meu Deus
Deus me dá estrutura. Se tiver que passar por alguma prova, por alguma situação difícil, se o Senhor já tem revelado isso, o Senhor venha, meu Deus, me dar estrutura para me suportar a prova. Irmãos, a luta veio. O vento veio. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Tem coisas na nossa vida que a gente acha que nunca vai acontecer com a nossa família. Mas a prova, a luta veio, irmãos. O momento difícil veio. Porque quem nessa vida quer chorar, quem quer sofrer, ninguém quer, irmãos. Mas a luta veio, a prova veio, irmãos. Irmãos, foi uma coisa assim que estabilizou. Irmãos, foi uma notícia que entristeceu os nossos corações. Uma dor, uma tristeza. Mas, irmãos, foi neste momento ali, muitas das vezes, irmãos, Deus tem falado muito comigo, que muitas das vezes nós estamos acomodados com a situação, e Deus vem chacoalha para estar nos despertando, irmãos. Porque quando estamos nessa luta, nessa tristeza, nesse sofrimento, irmãos, nós nos colocamos perante o Senhor, irmãos. Porque, irmãos, existem coisas que é somente Deus que pode fazer. Que é somente Deus que pode fazer, irmãos. Irmãos, e é por isso que eu falo da importância da família. Porque nós, como família, nós nos unimos ali, irmãos, para clamar o nome santo do nosso Senhor, pedindo compaixão, pedindo para que Ele venha fazer um milagre, para que Ele venha fazer a obra, irmãos. Que tristeza, que dor, irmãos. Eu acho que muitas das vezes, irmãos, é duro você ver ali a pessoa ali sofrendo ali de dor, e você não poder fazer nada, irmãos. A pessoa ali agonizando de dor, sofrendo, gemendo, e você ali, ó, fica como: o que eu posso fazer para aliviar a dor? Meu Deus! Irmãos, foi momento ali, irmãos, da gente ali buscar a Deus, de clamar o nome santo do Senhor, irmãos. Porque o único, irmãos, que pode estar fazendo a obra é Deus. O Deus é o único que cura, é o único que liberta, irmãos. É somente Deus, irmãos. Tem coisas que é só Ele, irmãos. É só Ele, irmão. Glórias a Deus. Quando a enfermidade vem, irmãos, para as nossas vidas, os médicos falam assim: 1%. Mas 1% para Deus, Ele pode fazer 100%, irmão. Quando a enfermidade vem, irmãos, o laudo ali fala assim: não tem mais jeito. É o final, irmãos. Aí que nós temos que depositar a nossa confiança ali no Senhor, irmãos. Temos que pôr ali a nossa confiança. É o momento ali, irmãos, quando estamos nas provas, nas dificuldades, no sofrimento. É o momento ali, ó, de se ajoelhar perante o nosso Deus, irmãos. Glórias a Deus. E parece, irmãos, que quanto mais a gente clamava, não, é hoje. Deus vai fazer um milagre. Vai ser hoje. É hoje. Nós estamos clamando. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Mas minha notícia parece que piorou. Meu Deus! Irmãos, parece que quanto mais a gente ora, parece que quanto a gente mais quer, Deus fala: não. Não é agora. Não é agora. Não é agora. Glórias a Deus. Parece que quando fala, o médico fala, não tem mais jeito, irmãos. Parece que a nossa fé vai se
Deus. Parece que ali nós vamos ali, ó. Meu Deus, o Senhor não vai fazer. Parece que a nossa fé vai esmorecendo, irmãos. Mas aí, irmãos, que é o momento de clamarmos mais, pedindo compaixão para Deus, irmãos. Pedindo compaixão para Deus. Glórias a Deus, porque só Deus, irmãos, faz o milagre. E é assim, irmãos, quando estamos nos problemas, nas dificuldades, temos que recorrer a Deus, irmãos. Aleluia. Colocar as nossas causas perante o nosso Pai, irmãos. Glórias a Deus. E quando, irmãos, eu estava nessa tristeza, nessa dor, irmãos, parece que eu estava vivendo Jó, irmãos. Parece que eu até me coloquei no lugar de Jó. Glórias a Deus. E Deus falou comigo no louvor, irmãos. As irmãs aqui de Amanacha até louvaram este louvor. Irmãos, que os irmãos me perdoem, eu não tenho muito ritmo, irmãos.